Então, por que eu decidi fazer esse assunto sobre descascar o abacaxi? Porque eu comecei a perceber a minha vida muito cíclica. Eu comecei a ver que as coisas aconteciam novamente, eu falava assim, pô, eu tô entrando de novo nisso, de novo isso tá acontecendo na minha vida. E aí aquilo me causava frustração, eu começava a ficar nervosa, tanto na questão de relacionamento quanto questão profissional. E aí eu ficava reclamando, e aí achava tudo ruim, não evoluía, não andava muito pra frente, ficava sempre, ai, que bosta, isso tá ruim. O ano de 2017 em especial foi um ano que eu passei o ano inteiro reclamando, inteiro. Então assim, foi um ano que chegou a ser pesado. Quando chegou o final do ano eu falei, o que eu fiz esse ano? E aí eu não tinha feito nada. Eu só tinha reclamado, assim, eu tinha feito muito pouco. Eu até cheguei a fazer algumas coisas, uns 2 cursos, que por um acaso foram os cursos de Theta Healing, porque eu tava me sentindo muito mal, mas assim, em geral, eu reclamei o ano inteiro. No meu profissional, eu fiz muito pouco, sabe? Eu tentei muito pouco ali na empresa onde eu trabalhava, eu não corri atrás de nada. Eu só reclamei, botava a culpa no outro, não enxergava qual era a minha parcela, o que eu poderia fazer, o que eu poderia fazer para melhorar. E aí, nesse ano, eu comecei a ter um clique e falar, cara, será que eu tenho alguma coisa que eu possa fazer? Será que tem... O que está acontecendo comigo? Por que eu estou tão infeliz? Por que eu estou tão angustiada? E eu comecei a ver que a minha essência e as minhas escolhas estavam seguindo caminhos diferentes. Eu comecei a perceber que o que eu queria, que o que eu gostava, o que para mim era importante, não estava condizendo com o que eu estava querendo, com o caminho que eu estava escolhendo, para onde eu estava indo. E aí eu falei, bom, eu preciso tomar uma atitude em relação a isso. Eu preciso olhar para isso. Mas eu ainda não sabia o que era. Eu tinha muito preconceito para perceber que o que eu desejava, que a minha essência, que o que estava dentro de mim poderia virar alguma coisa, poderia me beneficiar de alguma forma. E aí, claro que começou a me dar uma angústia muito grande. Comecei a não caber dentro daquela casca que eu tinha criado, aquela casca protetora que eu criei ao meu redor. E aí eu comecei a sentir muita angústia, e quem já sentiu angústia sabe o que é, que é aquela coisa no peito que parece que você não vai conseguir, né, nem respirar. E aí eu falei, bom, eu preciso buscar uma solução para minha vida, eu preciso buscar entender o que está acontecendo, e comecei a trabalhar nas minhas crenças, nos meus medos, comecei a buscar como que eu poderia tirar aquela casca, tirar aquilo que estava, né, me atrapalhando, que não estava deixando a minha essência sair. Se a gente fizer uma analogia ao abacaxi, né? O que é a casca? A casca, ela é grossa, ela é espinhosa, e o que tem dentro é a essência, é o néctar, é o que é docinho, é o que é gostoso. Então, eu tava só na casca, eu só olhava pra casca e eu não enxergava a minha essência, eu não enxergava qual era o sabor do meu abacaxi, eu só olhava a minha casca, me protegia, com medo daquilo de sair, sabe? Então eu me sentia presa, mas eu me sentia segura, eu tinha a vantagem de me sentir segura. Então aquela casca me dava uma segurança, me dava uma sensação de estar protegida, espinhosa, a casca, tipo do abacaxi mesmo. E aí eu comecei a olhar e a querer entender o que estava acontecendo e cada vez mais olhar para mim. E aí eu comecei a ver que eu tinha alguma outra coisa, algum outro interesse, mas eu não tinha coragem de assumir. Eu tinha muito medo, muito receio de assumir o que eu queria fazer. Eu comecei a ver que eu gostava de trabalhar com pessoas, de conversar com as pessoas, de entender a questão delas. Na verdade, eu sempre tive essa vontade, eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas, de tentar achar soluções junto com a pessoa para as questões que as pessoas tinham, mas eu não tinha coragem de assumir isso. Eu não tinha, né, para quem não sabe, para quem me conhece há pouco tempo, eu sou engenheira de formação, eu trabalhei 14 anos na indústria da aviação e para mim, assim, construir aquela carreira era um orgulho, era uma coisa que me dava, eu me sentia importante, eu me sentia, assim, importante perante as minhas amigas,
perante a minha família, perante ao meu pai. Então, para mim era muito difícil assumir o que eu queria. Eu não conseguia enxergar, eu não conseguia me abrir para isso. E aí eu começava a me comparar com o outro, né? Porque eu me sentia bem, eu me sentia confortável na posição que eu tinha do meu trabalho. E aí eu começava a comparar. E aí eu falava assim, por que eu vou sair daqui? Vou sair da engenharia para trabalhar como terapeuta? Eu tô ficando maluca. Então eu tô trazendo isso pra gente começar a se questionar o seguinte: será que a gente precisa esconder a nossa essência de uma forma tão forte assim? Será que a gente precisa criar uma casca, uma capa protetora para proteger a gente de botar para fora a nossa essência? Enfim, e aí quando a gente começa a se comparar com o outro, quando a gente começa a olhar para o outro, a só enxergar o outro, sabe, como meio de comparação, a gente começa a se perder nisso. Porque aí eu olho para as pessoas e falo, pô, não, mas então eu vou continuar aqui nesse caminho, que esse caminho é bom. Eu me lembro que eu vi uma vez uma frase até do Murilo Gun, e aí ele falava o seguinte, que quando você tá cavando, aí você começa a cavar num buraco, pá. E aí você descobre que aquele buraco não é o buraco que você quer, não é aquilo que você deseja na sua vida, mas aí você resolve continuar cavando naquele buraco. Pra quê? Se você já sabe que aquilo ali não é o que você deseja, se você já sabe que não é aquele caminho que você quer seguir. Então, é importante a gente ver o seguinte, qual é o caminho que eu quero? O que a minha essência está dizendo? Pode ser que você fale, não, eu tô na minha profissão certa, tá tudo certo. Tudo bem, não tô falando só da questão profissional. Eu tô falando das suas vontades, dos seus desejos. O que você tem vontade de fazer? Como é que é pra você a questão de você colocar pra fora tudo que você deseja? Então, é isso que é acessar a sua essência. É você ser verdadeiro, é você tirar o véu de precisar da máscara para se expressar, de precisar da máscara. Peraí que eu vou ter que tirar meu gatinho daqui. Para se colocar, para ser aceito. Então, qual é a sua essência? Aonde está a sua essência? Quando a gente começa a se comparar com o outro, quando a gente começa a olhar para o outro como uma régua pra gente, a gente começa a se limitar também. Porque o outro tá aqui, aí você quer chegar aqui, mas de repente você poderia chegar para um outro caminho, de repente ia ser muito melhor, muito mais leve para você caminhar por um outro vale, caminhar de uma outra forma. E aí a gente às vezes fica preso aonde que o outro chegou, da forma que o outro chegou, como o outro é, e aí a gente se perde da nossa essência. Tá fazendo sentido isso para vocês? Me dá um feedback aqui, vai escrevendo aqui o que vocês estão achando, se está fazendo sentido, se isso ressoa com vocês, se vocês sentem isso também, tá? Quando a gente também está se comparando com o outro, a gente começa também a ter um padrão de que a gente começa a competir. E a competição, ela na verdade, ela traz pra gente a sensação de escassez. Porque se eu estou competindo, é porque eu entendo que tem pouco, que não tem para todo mundo, que eu preciso lutar, que eu preciso competir, que eu preciso ir para cima para me equiparar, para pegar o meu pedaço, né? Porque não tem para todo mundo, eu preciso pegar o meu pedaço. Então, quando eu estou na confiança, quando eu estou na competição, eu estou no medo. Eu estou no medo de não ser igual, de não ter para todo mundo. E aí eu escondo a minha essência, eu guardo o que eu tenho de melhor para botar para fora. Porque eu quero ser igual àquele ali. Eu quero olhar para ele como um modelo. E eu esqueço que eu não preciso de um modelo, que eu sou o meu modelo, que a minha essência é meu modelo, que o meu interior do meu abacaxi é o meu modelo. E que o meu abacaxi vai ser diferente do abacaxi do outro. Que vai ser diferente do caqui do outro, que cada um é de um jeito. Então, assim, é a gente perceber a beleza que está dentro da gente. É a gente perceber o néctar que habita a gente, tá? Às vezes a gente está numa sociedade, né? Às vezes não, a gente está numa sociedade, na verdade,
Mas às vezes a gente começa a querer se adequar às regras, às leis, às verdades que tem nessa sociedade, essa verdade que tem no todo. E será que aquilo ali é uma verdade realmente pra gente? Quantas coisas mudaram, né? A gente não precisa nem ser desde quando a gente nasceu. De 10 anos pra cá, quanta coisa mudou? O que a gente teve de diferente? A gente teve novas profissões surgindo, novos meios da gente se comunicar. O momento atual, que a gente mudou totalmente o nosso hábito, né? A gente então... Será que a gente sempre precisa seguir essas regras? Seguir o que é de bom tom? Seguir o que é certinho fazer? O que eu deveria fazer? Ou será que a gente pode soltar e falar, o que eu quero fazer? O que pra mim é importante? Claro que eu tô falando assim, da gente respeitar o outro, da gente respeitar, né, o livre-arbítrio e respeitar a vida do outro e a nossa vida, né, a nossa sobrevivência. Mas será que a gente precisa trazer essa necessidade de se encaixar numa norma, se encaixar numa regra, se encaixar nas verdades que as pessoas trazem pra gente, que a sociedade traz pra gente? Né? Às vezes a pessoa fala, ai não, mas isso aqui dá errado fazer. Ai não, mas isso aqui não é de bom tom, eu não posso fazer assim. E aí a gente se perde no nosso objetivo. Porque quando a gente tenta se adequar a alguma coisa, a gente às vezes acaba se perdendo. A gente olha para um outro lado. Então, na nossa sociedade, assim, é comum uma pessoa virar e falar assim, você você tem o seu emprego estável, já mora, sei lá, já casou. Então, tipo assim, você precisa de um emprego estável, eu preciso casar, já tem filho, já não sei. Então, como se você tivesse que sempre se encaixar no modelo de alguém. De repente, pra você, não faz sentido casar. De repente, faz sentido casar, mas não faz sentido ter filho. Ou, de repente, faz sentido ter filho, mas não faz sentido casar. E ter emprego estável ou não. Então, assim, é a gente parar de achar que a gente precisa se encaixar nesse modelo, se encaixar nessa casca que as pessoas trazem, que a sociedade traz, e olhar muito para o que faz sentido para mim. O que para mim é importante? Aonde que para mim isso traz valor? Qual é o valor que eu quero trazer para minha vida? Será que eu estou vivendo para satisfazer a felicidade do outro? Da minha família? Da sociedade? Das pessoas que estão me olhando? Para eu parecer certinha? Para eu parecer normal? Para eu ser aceita? A gente só se perde da nossa essência assim. É como se a gente abrisse um abacaxi e ali tivesse gosto de laranja. Porque aquele abacaxi perdeu a essência. Aquele abacaxi começa a não seguir o que ele sente, o que é verdade, qual é a essência dele. Quando a gente perde esse porquê real, né, qual é o teu objetivo real, a gente começa a atingir o que a gente quer, a gente atinge aquele nosso objetivo, mas ele não faz sentido. Então, por exemplo, às vezes as pessoas têm um objetivo de ganhar muito dinheiro. Eu quero ganhar muito dinheiro, mas qual é o seu objetivo com o dinheiro? Não, eu só quero ter muito dinheiro. Pra quê? A pessoa perdeu a essência, ela não sabe nem pra que ela quer o dinheiro. Ela não sabe nem por que ela tá fazendo aquilo. Talvez porque na sociedade é bonito ter muito dinheiro. Não, porque eu quero ter 1 milhão. Pra quê? Porque eu quero ter. Mas é pra ter conforto? Não, eu só quero ter. Mas é pra você viajar? É pra quê? Sabe? Pra comprar uma casa? Qual é o seu objetivo? Então a gente às vezes entra no objetivo do outro, entra no objetivo da sociedade e se perde do que é real. Isso tá fazendo sentido pra vocês, gente? Vocês percebem isso? Que às vezes a gente se perde nos objetivos, que a gente se perde no que não é o meu, não é o que eu quero, não é o que é importante pra mim? Então observa a sua vida, observa o que você deseja, observa o porquê você trabalha, o porquê você acorda de manhã, o porquê você toma café, o porquê você faz isso. Começa a se questionar, por que eu faço isso? Por que eu quero tanto isso?
né? Quem faz uma lista de objetivo, de manifestação, uma lista de desejos, né? Como a gente fazia no início do ano, olha aquela lista. Vê qual é o real objetivo que está ali atrás. Né? Se é um objetivo de meio, eu chamo objetivo de meio ou um objetivo real. O objetivo de meio é o seguinte: eu desejo uma casa. Qual é o meio? Então eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro para ter essa casa. Será que você precisa seguir esse caminho? Ou será que existe um outro caminho? Não sei. A gente não sabe. Eu conheço uma pessoa que um dia recebeu uma carta que dizia o seguinte: você ganhou uma herança. Ele nunca esperou aquela herança. Ele não sabia nem que aquela pessoa existia para dar aquela herança para ele. Ah, tá bom, é um caso e 1 milhão. Ok, pode ser um caso e 1 milhão. Mas de repente alguém vai falar assim: olha, você quer essa casa? Sabe o que acontece? Eu tenho uma casa na praia, mas eu não queria deixar ela vazia. Será que você não conhece alguém que queira morar nessa casa na praia só para não deixar ela vazia? Será que isso vai atingir o seu objetivo ou não? É isso que a gente tem que ver. Eu quero morar na praia ou eu quero uma casa na praia? Ou eu posso alugar uma casa na praia? Ou eu posso mudar o meu trabalho para trabalhar agora, ainda mais agora, né? Que a gente está trabalhando mais no digital. Será que eu posso trabalhar na praia? Será que eu posso mudar isso? Então, assim, observa os seus objetivos. Observa se você quer um emprego para comprar uma casa, para isso, para aquilo. Ou será que você pode fazer diferente? Ah, não, eu posso conseguir um emprego, mas eu também posso abrir um negócio, mas eu também posso reinventar o que eu estou fazendo, eu posso mudar o que está acontecendo. Então é a gente olhar, a gente se perceber, a gente entender qual é o objetivo. E sair dessa casca, da capa da sociedade, que a sociedade fala: ah, não, você tem que ser assim, você deve ser aquilo. As profissões, né? Antigamente era engenheiro, advogado ou médico. Eram as melhores profissões que tinham. Se você fazia engenharia, medicina ou direito, então tá bem. E não é isso. Por exemplo, eu fiz engenharia e não achava que estava bem, porque aquilo não estava de acordo comigo. Não estava de encontro com o que era importante para mim. Será que a gente realmente precisa ter tantas coisas? Exatamente. Ou será que a gente está querendo se adequar? Será que a gente está querendo mostrar? Será que é o nosso ego querendo mostrar? Olha, eu tenho isso. Ah, eu faço assim. Por que você quer um carro? Você quer para todo mundo ver que você tem um carro? Que você chegou naquele patamar? Será que você está querendo resolver uma ferida mal curada? Ou será que é realmente porque você quer ter um conforto, você quer aquele carro porque ele anda rápido e você quer chegar rápido, sei lá, você gosta de dirigir rápido, enfim, é um conforto para você? Ou será que você quer mostrar? Será que você compra para mostrar? Será que você compra por compulsão? Porque você tá tão infeliz na sua vida que você começa a falar assim: não, então eu preciso comprar isso, comprar aquilo. Da mesma forma comer, né? A gente às vezes começa a comer de compulsão porque tá tão ruim que a gente começa a comer, começa a roer a unha. Então, quando você começar nessa compulsão, quando você começar nesse padrão, para e pensa: o que está acontecendo comigo agora? Como eu estou me sentindo? O que aconteceu comigo? O que aconteceu na minha vida? O que foi que me aborreceu? O que foi que me desestabilizou? O que está me fazendo achar que eu mereço uma compensação? Por que eu tô querendo compensar? Eu preciso me entender, eu preciso me olhar. É igual a Ayla falou aqui, precisamos nos conhecer para entender. Exatamente, é se questionar. Se tem um vazio, né? A Liberdade Macedo falou, para preencher um vazio. Qual é o vazio? O que está vazio aí dentro? É a gente começar a olhar realmente, por que eu preciso preencher um vazio? Que vazio é esse? É falta de amor? Será que a gente está projetando esse amor fora? Será que eu estou esperando um amor de fora? Será que eu estou esperando uma aprovação fora? Ou será que eu posso me preencher de amor, de segurança? Posso me sentir mais segura para fazer as coisas? Posso me amar, ao invés de ficar esperando só do lado de fora? A gente pode, sim, encontrar um parceiro para contribuir
com a nossa vida. Não para completar, não para preencher um vazio. É importante a gente perceber isso, né? O que a gente está projetando? Aonde a gente está projetando as nossas faltas? E por que eu estou projetando dessa maneira? Por que eu quero preencher de uma outra forma? A gente precisa se conhecer, se olhar, perguntar por quê. Eu geralmente falo que são 5 porquês. Tudo que acontece na sua vida que não te agrada, começa a perguntar. São 5 porquês. Eu tô com raiva. Por quê? Ah, porque eu esperava aquilo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E esse porquê ele tem que estar projetado em você. Não é você falar, eu tô com raiva porque o outro me irritou. Não, o outro não te irritou. Quem te irritou foi você. Quem se irritou foi você. Porque quem manda nos seus sentimentos, quem manda no que você está sentindo dentro de você, é você. Então, assim, não coloca a responsabilidade no outro de estar fazendo alguma coisa. Não é o outro que está te irritando, não é o outro que está te fazendo raiva. É você que sente raiva. É você que olha e fala assim, peraí, por que eu tô com raiva? Por que eu tô irritada? Por que isso tá me deixando triste? O outro, você vai me deixar triste. Gente, o que eu vejo, as pessoas fazem isso com as crianças. Vem aqui, senão a vovó vai ficar triste se você não der um beijinho na vovó. Que isso? A criança já fala o seguinte, então eu tenho controle sobre a emoção da minha avó. A minha avó fica triste porque eu não faço o que ela quer. E aí a gente começa a crescer e fala assim, então eu preciso fazer o que os outros querem para manter a alegria e a felicidade do outro. E por que eu só fico feliz quando o netinho vem aqui, quando não sei quem faz o que eu quero? Por que eu preciso controlar o outro? Achar que eu preciso controlar. Não, ele tem que fazer do meu jeito, senão não serve. Tem que fazer da minha forma, senão não dá. Senão não presta pra mim. Tem que ser assim. Solta o controle. Eu tô falando isso de um lugar assim, que pra mim, o controle nunca foi fácil de soltar não, tá? Então assim, eu trabalhei muito, eu trabalho e é um trabalho diário. Soltar o controle. Achar que a coisa tem que ser do meu jeito. Delegar. Né, falar o seguinte, faz isso e eu confio e pronto. Quantas pessoas conseguem delegar de verdade? Quem tem filho, eu sei que tem uma dificuldade danada de delegar para o marido trocar a fralda, dar banho, é comum ter essa questão. É como se assim, só eu faço perfeitamente e tem que ser feito do meu jeito. Se não for do meu jeito, não presta. Eu sei que não é fácil, mas a gente... Algumas pessoas estão falando assim, é muito difícil, não é fácil. Sim, mas a gente... É um exercício. É um exercício. Até porque fico sobrecarregada se eu quiser fazer tudo. Se eu tiver que controlar tudo. Se eu tiver que mandar em tudo. Se eu achar que eu mando em tudo. Então é a gente perceber o seguinte. É desse jeito, desafio todo dia. Exatamente. A gente tem que soltar. Tem que não. A gente escolhe ou não. Né? E é lembrar que tudo na nossa vida é uma questão de escolha. Tudo é uma questão de escolha. Você não tem que acordar cedo, você não tem que ir trabalhar, você não tem que cuidar de filho, você não tem que fazer nada. Você escolhe. E por que você escolhe? É aí que a gente começa a entender o nosso propósito. Uma das coisas que aconteceu, né, quando eu tava falando lá da história da minha profissão, foi que um dia eu falei assim, eu tenho que acordar cedo, porque eu tenho que trabalhar. Eu falei, por que eu tenho que... Eu falei, não, eu não tenho que acordar cedo para ir trabalhar. Eu escolho acordar cedo para ir trabalhar. Falei, por quê? Não, porque eu tô escolhendo trabalhar nesse emprego. Por quê? Porque eu tô escolhendo ganhar dinheiro dessa forma. Por quê? Então a gente entende assim, parar de a gente achar que a gente tem a obrigação de alguma coisa. A gente não é obrigado a nada. A gente não tem obrigação de nada. A gente escolhe. E quando a gente troca essa palavra, né? Quando a gente troca as palavras de obrigação, né? Tenho que, eu preciso, eu sou obrigado, por eu escolho, eu começo a ver o seguinte, existe um outro caminho. Existe uma outra forma de viver. Existe uma outra forma de eu enxergar isso. A gente começa a ver as possibilidades se abrindo.
quando eu penso eu tenho que, eu sou obrigado, só tem um caminho, só existe uma forma. Se eu escolho, existem diferentes formas de fazer, eu tenho escolha de não ir. Aí eu pensei assim, bom, eu tenho escolha então de não ir para o trabalho. Falei, mas eu não me sinto bem. Eu não me sinto bem de faltar ao emprego assim, né, sem justificativa, sem nada, sem ter um problema, uma questão. Falei, ok, então é porque isso não está condizente com a minha essência. Então é a gente realmente entender tudo o que está acontecendo no nosso íntimo, no nosso ser, e a gente soltar essa necessidade de controlar tudo, essa sensação de que a gente é obrigado a fazer alguma coisa, que a gente tem que, e a gente olhar para dentro e ver o que faz sentido para mim de verdade. O que para mim é importante? Da onde que vem minhas dores? Da onde que vem a minha ansiedade? Da onde que vem o meu medo? Tenho medo de quê? Nesse momento, assim, eu acho que eu vejo esse momento de isolamento, de quarentena e tudo, eu vejo que a gente está numa lupa de todos os sentimentos. Eu chamo até de uma montanha-russa de emoções, né? Um dia a gente tá animadão, outro dia a gente fala, puta, e agora? Então, assim, vamos entender o que tá vindo, o que tá subindo, quais são as emoções, quais são os gatilhos, o que tá subindo aí. É um momento bom pra gente olhar, porque quando a gente tem lupa, a gente consegue falar, pô, beleza, eu consigo entender isso melhor. Ao invés de falar, pô, ruim isso, tá uma bosta, minha vida tá uma bosta, esse negócio tá uma bosta, tá tudo ruim, não tô achando tudo ruim. Não! Olha e fala assim, cara, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender com esse sentimento, com essa dor, com essa sensação, com essa angústia que eu tô sentindo agora? Tem dias que são ruins, tem dias que são maravilhosos. Tudo bem, no dia ruim você pode descansar, mas no dia que você estiver bem, você fala assim, pô, por que será que eu tava com medo? Por que eu entrei nessa vibração baixa? Por que eu entrei nesse pânico? Por que eu fiquei tão desanimada com tudo? Tudo bem, eu sei, é um momento delicado. É um momento, né, que existem diversas coisas acontecendo, né? A minha realidade é totalmente diferente da realidade de quem está com filho em casa, por exemplo. É totalmente diferente da realidade de quem não tem uma casa para morar, de quem, né, não tem condição de se organizar, de viver, de ficar tranquilo. Agora, vamos tentar entender o que eu posso tirar de proveito. Será que eu posso ter uma ideia nova? Será que eu posso trazer uma coisa nova? Será que eu posso ajudar alguém? Será que eu posso colaborar com alguém? O que eu posso fazer para me sentir melhor? Qual é a dor que eu estou sentindo e como que eu posso me sentir melhor? É medo? É angústia? É raiva? Vamos nomear. Vamos começar a nomear as emoções e passar por aquele filtro dos 5 porquês. Por que eu estou sentindo isso? É por causa da pandemia. Não, por que eu estou sentindo isso? É porque eu estou com medo de não ter dinheiro. Ou estou com medo de morrer, estou com medo de ficar doente. Por quê? Porque se eu ficar doente, eu não vou poder cuidar de alguém. Tá, e aí? Isso é real? Essa história é real? Ou será que a gente está desenhando o pior cenário? Porque quando a gente começa a ter essa angústia, essa ansiedade, essa crise de ansiedade, é porque a gente já está imaginando o pior cenário. A gente está imaginando aquela história catastrófica, que o mundo pega fogo, que não sei o quê, que cai em canivetes e labaredas, enfim. Então, será que a gente está criando uma historinha irreal? Pare esses pensamentos. Interrompa isso. Para de dar força para essa história que vai crescendo, que vai crescendo, que vai crescendo. Cancela esse pensamento. Quando você começar a pensar numa coisa ruim, você fala, eu vou cancelar esse pensamento agora. Pense em outra coisa. Você pode pensar nele positivo, pode pensar numa música, pode pensar numa oração, pode começar a escrever alguma coisa. Agora, se você também sentir que você precisa debruçar nele e olhar e falar assim, da onde que vem isso? Se permita. Se permita entrar, escavar, olhar, descascar esse abacaxi. Olhar para ele e falar, bom, tá bom, existe medo aqui dentro. Por que eu tenho tanto medo? Da onde que vem esse medo? É falta? É falta de quê? Eu tenho medo porque eu tenho medo de ficar sozinha. Por quê?
Ai, porque eu sempre tenho medo de ficar sozinha. Será que você não está precisando trabalhar as suas questões internas? Para parar de ter esse medo de ficar sozinho, para deixar esse medo da solidão para lá? Será que não existe um meio da gente trabalhar isso? Será que são crenças, são traumas que estão ali dentro do nosso subconsciente? Como é que a gente pode puxar isso? Será que eu posso me cuidar? Olhar para mim? Pronto, eu recebi uma ligação aqui. Como é que eu faço para sair desse padrão de toda hora ficar voltando nesse looping, né? Ficar voltando nesse medo? Será que eu posso me cuidar? Será que eu posso olhar para mim? Será que eu posso fazer alguma coisa por mim? Então é a gente realmente parar e olhar a nossa essência. E parar de ficar achando, não, porque vou olhar pra dentro, só vou ver merda. Sai disso. Para de ficar olhando só olhando ruim. Faz uma lista das suas qualidades. Por que você é importante? O que você gosta em você? E o que você não gosta, como é que você pode mudar? Não, porque eu sou assim. Eu não gosto, mas eu sou assim. Isso você tá querendo fugir da responsabilidade. Se você não gosta de alguma coisa de você, muda. Faz alguma coisa, faz uma lista, faz uma pequena ação. Não, mas todo mundo é assim da minha família. A gente é assim. Eu não gosto não, mas a gente é assim. Então eu usar de justificativa. Adoro quando a pessoa fala assim, não, eu sou sincera mesmo, eu sou grossa porque eu sou sincera. Não, ser sincera não tem a ver com grosseria. Você está querendo esconder uma grosseria atrás de uma sinceridade. Você pode ser sincera de forma leve. Entende? Se você não estiver bem, como poderá cuidar do outro? Exatamente. É aquela história, eu até falei ontem na live, sobre a história da máscara, né? Da máscara lá do avião. Ele fala o seguinte, primeiro coloque a máscara em você e depois no outro. Por quê? Porque primeiro você precisa se fortalecer. Como é que você vai ajudar alguém sendo fraco? Estando instável? Como é que você ajuda alguém quando você chega perto da pessoa, você desmonta, você está enfraquecido, você está ácido dentro de você? Quem nunca pediu um conselho para uma pessoa e a pessoa estava tão ácida que você falou assim, putz, não devia ter vindo aqui não. Porque aquela pessoa estava mal dentro dela. Ela não pode nem te ajudar, ela não pode nem te estender a mão. Porque para ela também não estava fácil. Porque para ela também não estava fluido. Então, é a gente entender o seguinte, quanto mais a gente se trabalha, quanto mais a gente olha as nossas questões, sem medo do que vai encontrar. A gente é isso, a nossa essência é isso. Solta o ego de achar que a gente precisa ser perfeito. Eu já trabalhei muito, já tô ótima. Tá nada, duvido. A gente tem sempre coisa para olhar. Eu falo que a gente pode viver várias vidas, que a gente vai trabalhar crença, vai trabalhar trauma, vai trabalhar questões. E é pra gente cada vez mais se sentir melhor. Se você tá se sentindo bem, ótimo, bacana. Agora, quando você não tá bem, quando você tem uma crise de compulsão, uma crise de ansiedade, olha pra isso. Não fica adiando, postergando, tratando como se, não vou botar ali para debaixo do tapete. Observa as suas questões. Sou ótima em dizer que estou ótima. Não, e tá ótima é bacana. E a gente tá bem, é legal. Agora, a gente falar assim, não preciso trabalhar mais nada na minha vida, não preciso mais olhar questão nenhuma. Será? Será que a gente não precisa olhar mais nada? Será que não tem nada pra gente observar? Será que não tem nada pra gente trabalhar, pra gente melhorar, pra gente estar... pra gente evoluir? E não sei nem se a palavra seria evoluir, mas seria a gente dar um passo à frente dessa realidade que a gente está. Então, assim, é a gente realmente olhar a nossa essência, olhar o que tá, pra mim tá confortável, onde tá meu ponto de dor. Eu trouxe até aqui algumas outras reflexões do tipo, você se sente confortável de estar sozinho com você mesmo? Ou será que é ruim? Será que você fala, puta, não dá? Começa a pensar em um monte de coisa, começa a vir um monte de coisa na minha cabeça, começa a vir um monte de problema. Ou será que pra você é bom ficar sozinho? Ou será que você se sente confortável? Observa isso. Observa
o quanto que você tem essa capacidade de se olhar e o que você faz pra você. Será que você tem se vergonha de algo e aí fica se podando por causa daquilo? Será que você precisa se envergonhar daquilo realmente? Ou será que você pode aceitar? Olha, realmente aquilo ali não foi legal o que eu fiz, mas tá tudo bem. Eu posso seguir minha vida. Ou será que você precisa viver nessa vergonha, nessa culpa? E será que a gente não tá usando a culpa também pra dar aquela assim, tipo, se eu não sentir culpa, né, eu não vou ser boazinha. Eu preciso sentir a culpa porque pelo menos, né, fiz alguma coisa que eu acho que tá errada. Então se eu sentir culpa, pelo menos assim eu vou ser boazinha. Será que a gente tá tentando ser boazinha, sentindo culpa? Bonzinho ou boazinha? Então observa bem isso, começa a destrinchar. Por que eu tô me sentindo culpada? O que a culpa tá me servindo? Pra que a culpa me serve? Tô fazendo alguma coisa pra mudar? Não. Será que eu tô me escondendo atrás da culpa? Sim. Não quero dizer, mas sim, tá? É bem isso, é bem a gente olhar essas questões, tá? Ramona tá dizendo que adora ficar sozinha, que às vezes não consegue, tem muita gente em casa. Eu, quando era mais nova, eu me trancava no banheiro pra ficar um tempo sozinha. Eu ficava um tempão olhando no espelho, ficava um tempão ali, porque pra mim também é muito importante ficar sozinha. Eu sempre tive isso. Mas não é todo mundo que tem essa facilidade, não é todo mundo que se sente bem sozinho. Tem gente que começa a se sentir abandonado, rejeitado. Então é a gente olhar essas questões. Por que eu tô me sentindo assim? Por que eu tô vendo por essa perspectiva, tá? Tem uma frase aqui que eu acho muito legal. Culpa por não ter obrigação. Não entendi. Escreve de novo. Culpa por não ter obrigação. Não entendi. Oi, querido. Tem uma frase aqui que é muito legal, que eu adoro, que fala o seguinte: ame você como se sua vida dependesse disso. Não depende? Depende. Mas a gente não se ama assim dessa forma. A gente às vezes salva o outro, salva a pele do outro, faz tudo pelo outro e esquece de si mesmo. Então, ame a sua vida. Ame você como se sua vida dependesse disso. Observa isso, observa como que você está se sentindo, quais são as coisas que vêm para você. A culpa por estar no outro, mas o perdão sempre está em você. Quando a gente começa a olhar a culpa no outro, a gente também está responsabilizando o outro por alguma coisa, né? E sim, a gente não é responsável pelo que o outro faz e não interessa exatamente quem é que está certo ou quem está errado. Quem interessa é o seguinte: quem está sentindo a dor? Quem está sentindo a mágoa? Não, mas fulano errou. Errou. Mas quem é que sente a dor? É você. Então trabalha nessas questões do perdão. Trabalha para você liberar isso de dentro de você. Igual o Otávio falou aqui, por isso que eu peguei o gancho, né? A culpa está no outro, mas o perdão está sempre em você. Exatamente. Porque quem está sentindo a dor é você. Quem está sentindo a dor de não perdoar é você. Então é a gente olhar assim: tá bom, o que eu posso fazer para resolver essa questão? Como que eu posso trabalhar ela dentro de mim? Como que eu posso esquecer a culpa do outro, o que o outro fez, para limpar isso dentro de mim? Para processar isso dentro de mim? Para que isso deixe de ser um ponto de dor? É muito importante a gente fazer. Falei que eu tenho culpa quando eu não faço ginástica. Porque aí você fala assim: eu deveria fazer ginástica. Como eu não fiz, então eu vou sentir culpada, que pelo menos alivia um pouco eu não ter feito. Pelo menos eu me sinto culpada. Então, assim, tá vendo como a culpa meio que dá uma escondida na sua ação? Ela meio que fala assim: eu não fiz, mas pelo menos eu me senti culpada por não ter feito. Ou você faz, se você quiser, você faz. Se você não quiser, você não faz. Mas assume que você não quis fazer, que você não fez porque você não estava com vontade. Ao invés de você ficar com culpa, falar: não, eu tô com culpa, que eu... Entende? A culpa não traz muito benefício pra gente. Eu sei que é complicado, às vezes, a gente não sentir a culpa, mas é importante a gente olhar pra isso. Uma coisa que eu queria sugerir pra vocês é o seguinte: busque conteúdo, pessoas, lembranças que inspire você, que tragam para você para uma nova realidade, para uma nova percepção. Ao invés de você ficar sempre naquela mesma
na mesma rotina, falando com as mesmas pessoas? Será que não tem agora, por exemplo, tem tanto curso, tem tanta live, tem tanta coisa acontecendo? Será que tem alguma coisa que pode inspirar você? Será que tem alguma coisa que pode fazer com que você entenda melhor a você mesmo, ao outro, para você desenvolver alguma nova habilidade, alguma nova forma de fazer o seu trabalho ou fazer uma coisa diferente? Então começa a trazer coisas novas para a sua visão, para o seu campo de visão. Trazer um novo conceito para você. Isso vai te ajudar na tua criatividade, vai ajudar na sua forma de resolver questões, de resolver problemas, de resolver alguma coisa que você fala assim, isso nem era um problema, mas eu acabei de achar uma solução interessante. Porque você tem uma nova perspectiva, uma nova visão. Defina os seus objetivos além da sua visão do tempo e do dinheiro. A gente costuma dizer o seguinte: se tempo e dinheiro fossem ilimitados, o que você gostaria? A gente antes achava que o tempo era super limitado. E aí agora, de repente, a gente entra num momento de isolamento social, que muita gente começou a ter muito mais tempo, porque não pega mais o trânsito, não pega trânsito, não pega o transporte, a hora do almoço é diferente. Para algumas pessoas eu sei que tá punk, que tá com muito menos tempo, eu sei. Não é para todo mundo. Como eu falei, a realidade das pessoas tá sendo bem diferente de cada um, né? Mas a gente antes achava que não ia ter tempo para nada. E agora? A gente começa a ter muito tempo, muita coisa. Então, assim, comece a observar, comece a ver os seus objetivos além do tempo, além do dinheiro. Observe o que você deseja. Para de moldar a sua vida através do dinheiro, do emprego, do isso, do aquilo, do que é esperado. Molde a partir da sua essência, do que é importante para você, do que faz sentido lá dentro. Olha para o seu coração, pensa o seguinte: isso é leve para mim ou tá pesado? Aperta no meu peito quando eu penso nisso? Ou eu fico relaxada? Quando a gente está tomando uma decisão e ela dói no peito, observa. Será que isso é bom para mim? Por que tá dando esse peso? Por que tá dando esse aperto? Por que eu tô sentindo isso? Quando é leve, você fala, isso é muito leve para eu fazer. Agora, quando dá um aperto, por que não tá leve? Será que tem alguma coisa que não tá de acordo com a minha essência? Será que tem alguma coisa que fala, não tô achando que isso é certo, não tô achando que isso é bacana? Então observa, vai deixando isso fluir. Vai observando o seu coração, como você se sente a partir de cada coisa. Liste as situações que te deixam felizes, os ambientes que te deixam felizes, quando, em que momento que você ficou feliz e por quê? Por que aquilo ali te trouxe felicidade? Por que aquilo ali foi importante para você? Começa a olhar para um outro lado. Fala, tá bom. Eu estava muito feliz naquele dia. Por quê? Porque a gente estava, a minha família estava reunida e tal. O que eu posso fazer para voltar a sentir aquela alegria, a acessar de novo aquilo ali que é importante para mim, para minha essência? Gente, isso tá fazendo sentido para vocês? Me dá um feedback aí, me fala se faz sentido, se vocês estão entendendo o que eu tô falando, tá? E enquanto mais a gente está ciente da nossa essência, da nossa capacidade, mais as coisas fluem pra gente, mais as coisas fluem no externo, melhor a gente começa a fluir na vida. Porque se eu tô condizente comigo mesmo, eu não preciso ficar naquele casulo, eu não preciso ter medo de falar alguma coisa errada, eu não preciso ter medo de fazer alguma coisa errada. Eu tô leve, eu tô tranquila, tá tudo bem, eu posso fluir. Agora, se eu tô cheia de medo, se eu não tô de acordo com a minha essência, se eu preciso atuar, se eu preciso ser tipo uma atriz daquilo ali, aquilo ali não tá condizente comigo. Se eu preciso fingir que eu sou alguém, isso não tá me trazendo muita contribuição. Isso vai me dificultar.
a fluir. Porque a hora que vier uma crítica, você vai falar, peraí, eu preciso arranjar um argumento, eu preciso resolver isso, eu preciso, né? Eu vou me sentir na obrigação, porque eu tô me sentindo na obrigação de cumprir um papel, de ser um personagem. E quando eu sou um personagem, eu não sou na minha essência, eu não tô na minha essência. Quando eu sou um personagem, eu tô só na casca. De novo, no abacaxi, tô só na casca. Eu tô esquecendo que existe dentro, que existe o néctar, que existe o sabor, que existe a textura. Eu só tô olhando pra casca. Eu só preciso ser o espinhoso, o forte, o áspero. Então, quando a gente deixa a nossa essência fluir, quando a gente deixa a nossa essência sair, a gente consegue fluir, a gente consegue aproveitar. Sem precisar dizer quem eu sou, por que eu sou, né? Se a gente está precisando dizer, não, porque eu faço isso, eu sou assim, eu também faço, eu também sou, eu também. Será que é porque eu estou insegura? Porque se eu sei que eu faço, se eu tô segura que eu faço, se eu tô segura que tá tudo bem, será que eu preciso ficar toda hora mostrando? Olha, eu tenho, eu faço, eu sou assim, eu não. Talvez não. Se eu tô segura de mim, se eu tô segura do que eu sou, da minha essência, eu não preciso ficar mostrando o tempo todo pro outro, ficar me afirmando o tempo todo pro outro. Se eu tô querendo me afirmar o tempo todo pro outro, talvez eu esteja enfraquecida por dentro. Talvez eu não esteja tão confiante da minha essência, do que para mim é verdade, do que para mim é importante. Observe bem isso dentro de você. Quanto mais a gente para de buscar aprovação fora, mais tranquilo a gente fica. E a gente, quando recebe uma crítica, quando a gente recebe um comentário, a gente percebe que é só um ponto de vista, que é só uma maneira do outro perceber, a partir das crenças, a partir das verdades dele. Então, deixa de ser uma crítica. Ela começa a ser só um ponto de vista, uma maneira de pensar diferente da sua e que você não precisa controlar, que você não precisa dizer, não, ele tem que pensar isso de mim. Ele não tem que nada. Então é a gente soltar o controle, a gente deixar isso fluir de uma maneira tranquila, de uma maneira leve. Quanto mais a gente espera menos, quanto menos a gente espera de fora a aprovação, menor a nossa expectativa. A gente não precisa esperar que o outro faça isso pra gente, a gente não precisa esperar do outro e fica menor a nossa frustração. Porque quando a gente está numa expectativa muito alta, a chance da gente se frustrar é muito grande. Porque a gente está esperando que o outro faça, que o outro atinja aquele seu objetivo, que o outro ligue pra mim. Ele não me ligou. Pô, mas não me ligou? Pô, mas ele tinha que ter me ligado pra mostrar que ele me ama. Não, você pode ficar tranquila. Eu sei que ele me ama. Será que ele precisa me ligar mesmo? Será que ele precisa toda hora ficar reafirmando, mostrando? Porque quando você espera e não vem, você se frustra e sofre. Exatamente. E aí a gente volta na casca, na couraça, né? Volta a querer se proteger. Eu vou me proteger. Não fiquei chateada, não. Você não me ligou, eu não fiquei chateada, não. Imagina. Ficou, claro que ficou. E por que ficou? Porque você está esperando fora alguém te preencher o amor? Será que você só está olhando para fora? Então é a gente olhar isso, a gente olhar o nosso amor próprio, a nossa essência, a nossa segurança, como que a gente se sente dentro, o que é importante para mim dentro de mim. Não é a gente esquecer do outro, não estou falando isso. Eu estou falando que é importante a gente olhar como a gente reage dentro, como a gente reage ao outro, porque isso começa a facilitar a nossa relação. Porque quando eu estou sensível a tudo, eu tô pronta para atacar, porque eu tô cheia de ferida. É igual quando alguém enfia um dedo na ferida de um animal. O que acontece? O animal na mesma hora ataca, porque dói. E é a mesma coisa que acontece com a gente. Se a gente tá com uma ferida mal cicatrizada e alguém enfia aquele dedo na ferida, a gente ataca, a gente se aborrece, a gente vai para cima. Então, quanto mais a gente trabalha as nossas feridas, melhor a gente se relaciona com o outro, mais a gente pode contribuir com o outro, melhor a gente pode fluir na vida, tá? E quanto mais a gente aceita
essa nossa essência, melhor a gente aceita o que o externo traz pra gente. Então, as oportunidades, as questões, o que está trazendo, o que vem do externo. Então, quanto mais eu fico segura, melhor eu também fluo, não só com o outro, mas com o ambiente, com o que está acontecendo no mundo, com o que está acontecendo ao meu redor. Tá? Eu vou ler agora uns comentários. Se vocês tiverem alguma pergunta, manda pra mim agora. A gente está nos últimos 4 minutos da live, tá? A mulher hoje, ela assume vários papéis. E daí ela esquece da sua máscara, do avião, e da hora... E uma hora acaba. Uma hora o ar acaba. Exatamente. E por que a gente está assumindo vários papéis? Será que a gente está assumindo porque esses papéis realmente são nossos? Ou será que a gente está querendo se fazer necessária? E será que a gente tem que assumir? Ou será que a gente está escolhendo? E se a gente está escolhendo, por que a gente está escolhendo? É esse que é o caminho, desse desenrolar, da gente entender da onde que vem isso. Se eu estou escolhendo isso, se eu estou escolhendo parar de olhar o meu tempo, parar de ver que eu sou importante, parar de perceber que a minha atividade é importante para atender a necessidade do outro, por que eu estou fazendo isso? Será que é porque eu quero me sentir amada pelo outro? Será que para mim é mais importante atender a necessidade do outro para eu me sentir amada do que eu atender a minha necessidade e mostrar para mim mesmo que eu me amo? Então reserva um tempo para você. Reserva um tempo para você se olhar, para você se cuidar, para você fazer massagem em você, para você fazer alguma coisa que você gosta. Observa você, sabe? Observa o seu tempo, o seu amor próprio, o tempo que a gente investe na gente é a quantidade de amor que a gente está trazendo pra gente. E perceber qual o ganho por trás disso, exatamente. Se eu estou fazendo tudo para os outros, qual o ganho que eu tenho por trás disso? Qual é a vantagem que eu estou tirando disso? Então é a gente sempre olhar, se perceber. Né? Eu fiz um post há pouco tempo que fala que tempo é amor. Então, por quê? Porque quando eu me dedico tempo, eu dedico meu tempo para aquilo que eu amo. E se eu estou dedicando meu tempo para alguma coisa que eu não amo, então entender por quê. Né? Sempre se questionar, sempre perceber. A gente está no último minuto da live. Eu queria agradecer muito a presença de cada um aqui, os comentários, as contribuições. Para mim foi muito importante, como eu falei lá no início. Essa foi a minha primeira live sozinha e eu espero que essa live tenha sido uma contribuição para cada um. E é isso. Gratidão. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém ficou com alguma dúvida, fica à vontade para mandar uma mensagem para mim, tá bom? Um beijo, boa noite. Gratidão.